No tutorial de hoje vamos utilizar leitor e tag RFID e vamos demonstrar isso fazendo a leitura de algumas tags e também do bilhete único, que é um bilhete que se utiliza aqui no transporte público de São Paulo. Para mais informações sobre esse tutorial, entre na nossa rede social, olabdegaragem.com. Para ver os itens utilizados nele, entre na nossa loja virtual, olabdegaragem.com.br/loja. Ou ainda, se inscreva no nosso canal do YouTube para ver esse e outros vídeos com tutoriais sobre eletrônica, Arduino e Raspberry. Bem pessoal, aqui eu vou conectar o Garagino. Vou fazer o upload do programa aqui na tela, tá? Vou mandar fazer o upload. Ele está transferindo o programa, então ele começa a piscar os LEDs do módulo FTDI. Quando eu abro o serial monitor, ele reseta o Garagino e aí ele começa a me mostrar as leituras de ID. Então aqui, ó, eu configurei para esse tag aqui ser o válido. Então esse tag aqui faz piscar o LED, tá? Ele funciona até uma certa distância da antena, tá? Ó, chegou numa certa distância, ele faz a leitura. E ele dá lá na tela o valor do tag. E aqui ele faz a leitura do tag no meu bilhete único. E ele mostra na tela aqui o tag, o ID desse bilhete único, tá? Que ele é um tag RFID como qualquer outro. Ele tem algumas informações gravadas aqui dentro, tá? Esse carinha aqui também, você também pode gravar informações nele. Esse módulo te dá suporte a fazer as gravações também desses tags. Só que você tem que implementar alguns comandos que devem ser enviados, assim como a gente envia um comando de leitura para ele toda vez que a gente está fazendo essa leitura. Vejam que ele fica piscando quando o tag está próximo. Eu retiro, ele para de piscar. Eu ponho novamente próximo, ele pisca. Olá pessoal do Laboratório de Garagem. Nesse tutorial vou estar mostrando para vocês como funciona esse leitor RFID que a gente tem disponível na nossa loja. Ele vem junto com essa anteninha, tá? A tecnologia RFID é muito utilizada para identificação a uma certa distância, tá? Ela conta com alguns tags que eles têm identificação e esses tags também você pode gravar informações. Um exemplo de tag que a gente usa todo dia é o bilhete único, aqui da cidade de São Paulo. Ele é um tag que a gente vai utilizar ele no tutorial também, porque esse leitor RFID funciona na mesma frequência, que é de 13,56 MHz. Esse também é outro tag. Esses tags têm suporte à gravação de alguns dados dentro deles, tá? Mas eu fiz uma aplicação onde eu vou demonstrar a leitura dos tags. E quando o tag for válido, eu vou demonstrar, vou alternar entre os dois tags que eu tenho aqui. Quando a leitura do tag for válida, eu vou piscar o LED do pino 13, tá? A montagem é bem simples, VCC e terra nesses pininhos aqui, nesses dois primeiros pinos que estão desse lado aqui do leitor RFID. E aí ele tem um TX e um RX que a gente ligou aqui nos pinos D2 e D3 do Garagino para a gente fazer uma comunicação via software serial. O serial do Garagino a gente vai ligar no computador e vai monitorar o que está acontecendo com ele, os valores das tags, verificar se o ID é válido no programa. Tá? Na nossa rede social, você vai ver a lista de materiais que a gente utilizou com
com os links para o Garagino. Você também pode fazer essa montagem com um Arduino também, o software é 100% compatível. Você vai ver um pouco mais de informações sobre a tecnologia RFID e também vai encontrar o programa que foi utilizado nesse tutorial. Esse leitor foi fornecido para a gente pela Seeed Studio. Esse aqui é a página que a Seeed Studio dá de suporte. E nela você acha mais informações sobre esse módulo em específico, tá? Ele é um módulo RDM 880TA. Ele utiliza esse padrão aqui, o ISO 14443 tipo A, tá? Para comunicação. E na nossa loja virtual, o labdegaragem.org, você vai ver que a gente tem uma parte especialmente dedicada para RFID. Então lá você vai encontrar tags, leitores RFID como o ID12, o ID20 também, e as tags, a cápsula de vidro, o adesivo RFID, cartões e os chaveiros. Bem pessoal, esse aqui é o software. A gente começa aqui fazendo um include da biblioteca software serial. A gente instancia a software serial aqui, esse software serial mais serial. A gente declara os pinos do TX e o RX aqui, os pinos 2 e 3. E aqui a gente cria uma variável do tipo char ler ID. É uma matriz, tá? Então ela tem várias posições aqui dentro desse ler ID. Na posição 0 a gente tem AA, 00, 03 e assim por diante. Esse ler ID é o comando que a gente tem que enviar para o módulo para que ele faça a leitura do tag, tá? A gente tem que enviar isso aqui para ele transmitir uma informação solicitando o tag do ID, solicitando o ID do tag, tá? A identificação do tag. A gente cria essa variável int leitura, é uma matriz também de 12 posições. Esse leitura vai servir de buffer para as leituras que a gente fizer depois que dá esse comando de ler ID. Ele vai gravar nesse buffer os dados que ele recebeu, tá? Ele vai gravar em ordem de 0 até 12. Eu limitei aqui o tamanho dessa variável inteira leitura. E aqui a gente tem uma outra variável inteira, que é a outra matriz também, de 5 posições. Com o valor, ela vai se chamar tag válida. Percebam que aqui embaixo eu comentei algumas linhas. A tag do meu chaveirinho azul está aqui, é 42BC915D. Lembrando que o 0x indica que está em hexa, tá? Se eu quiser que a minha tag azul seja válida, eu colo aqui esse valor. Se eu quiser que o meu bilhete único seja tag válida, eu coloco esse outro valor aqui, tá? E se tiver sem tag nenhum, ele vai retornar o fim desse sem tag aqui. Esse é o valor puro que ele recebe quando está sem nenhuma tag. Ele recebe AA02 18, 38, 0BB. Quando você tiver sem tag nenhum, ele vai retornar esses dois últimos bytes aqui e mais um outro aqui que a gente deixou de fora, tá? Porque ele vai ler o buffer de leitura, na verdade. Ele vai sempre estar colocando isso no buffer de leitura. E quando ele está sem nenhuma tag, ele é menor que o buffer de leitura, tá? Aí a gente começa aqui no Void Setup, configura o pino 13 como saída,
inicializa a serial em 57.600, lembrando que na hora que você faz isso, você tem que deixar aqui em 57.600 também, tá? Porque essa é a comunicação entre o computador e o Garagino, tá? E aqui eu mando um serial print, lab de garagem RFID, exemplo de leitura de tags. É isso que ele mostra aqui no começo, assim que você abre o serial monitor, tá? E aí ele inicializa a comunicação serial com o módulo de leitura RFID, que é esse mais serial.begin. A velocidade de comunicação entre esses dois vai ser de 9.600, que é o padrão que vem o módulo, tá? A gente começa aqui no void loop. Aqui é o fim do void setup, ele só vai passar aqui na primeira inicialização, e aqui ele vai ficar em loop nesse pedaço aqui de baixo. O void loop, eu começo dando um delay de 500 milissegundos, crio uma variável inteira id byte igual a 0. Essa variável vai servir para a gente verificar se o id do cartão, se todos os bytes dela estão batendo com o id que foi lido. E uma variável que vai servir de contador para as nossas matrizes, chamada j. O pessoal usa muito essa variável i, j, como contadores para laços for. Aqui embaixo, como você pode ver. Eu usei j porque eu gosto do j. Sintam-se à vontade para utilizar outro nome de variável. Que é muito comum a utilização em softwares de I e J para contagens de laço for, tá? Ela vai ser usada em vários laços for, então eu não posso dar um nome específico para ela, tá ok? Aí eu mando imprimir na serial leitura do ID. Aqui vocês vão ver aqui na serial ele imprime esse leitura do ID. Esse primeiro aqui ele não lê nada porque não deu tempo do módulo inicializar, mas aqui na sequência ele continua fazendo as leituras, tá? É que na verdade aqui eu ainda não mandei o comando para ele receber os dados pela serial. Então ele faz esse leitura ID, aí ele vem aqui e escreve, ele faz um while, enquanto ele tiver alguma coisa, algum byte no buffer do MySerial, que seria o buffer do leitor RFID, ele vai pegar a leitura desse buffer e vai jogar na variável leitura, tá? Percebam que aqui leitura ele vai gravar na posição J. Como ele inicializa em 0, ele vai ficar em 0 e aí que eu faço um J++ aqui, tá? Então ele vai pegar todo os dados que ele recebeu aqui do leitor e vai jogar em leitura. Quando não tiver mais nenhum dado, esse while vai terminar e vai fechar, ele vai sair dele aqui. Aí eu deixei essa linha aqui comentada, essa linha e essa, para caso você queira ler a sua tag RFID e pegar o valor puro dela com todos os bytes, não só o tag, mas o CRC, o começo e o fim da comunicação também, que ele utiliza um AA para inicializar e um BB para finalizar. Você pode descomentar essas duas linhas aqui. E aí eu vou fazer aqui para vocês verem mais como fica, tá? Eu vou descomentar essa linha e essa. Só para vocês verificarem. Vou fazer o upload. É porque o ID é apenas do quinto ao oitavo byte, tá? Esse laço for aqui serve exatamente para extrair o ID do pacote que vem pela serial, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês.
Ó, vejam, aqui eu vou colocar um tag aqui nele, o tag azul, que é o tag válido. Ó, vejam, a leitura do ID, ele recebe todos esses bytes pela serial, tá? Todos esses aqui. Só que a parte do ID mesmo é apenas essa aqui, 42BC915D. Esse 34 é o CRC, tá? O CRC tem que ser calculado a partir desse 06, se eu não me engano, tá? É um CRC baseado em lógica XOR. Você tem que fazer um XOR entre todos os bytes que você recebeu e dá 34. Então você pode implementar no seu software esse tipo de arranjo para verificar se a leitura foi feita corretamente, tá? Então é para isso que servem essas duas linhas que estão comentadas. É para você pegar o dado puro do da sua tag RFID, tá? Eu vou deixar comentado porque o que me interessa é apenas o ID, tá? Aqui eu eu uso a variável J novamente, eu deixo ela igual a 5. Enquanto ela for menor que 9, eu vou incrementando ela nesse pequeno loop aqui. Tá? Ele fica aqui, ele vai passar aqui 4 vezes. Aí o que ele faz? Ele faz o serial print do valor da leitura no quinto byte na primeira vez, em hexa. Ele vai mandar imprimir em hexa o valor que tiver lá. Aí ele faz aqui, se o valor da leitura J for igual ao valor da tag válida menos 5, esse tag válida menos 5, ele já vai verificar aqui, ó, é o tag válida menos 5. Então eu aproveitei esse for para separar, retirar os bytes do ID e comparar com o tag válida. O tag válida, como ele começa em 0, aqui, eu subtraí 5 aqui desse J. Na verdade, eu não substituí o valor do J. Eu só subtraí para ele buscar na tabela, na matriz do tag válida, tá? Então, ele vai comparar o bit 0 com o quinto bit de leitura da matriz de leitura. O byte 0 da tag válida com o quinto byte da variável leitura aqui. E aí ele dá um ID++ se isso aqui for verdadeiro. Para que serve isso? Quando eu sair desse for aqui, que eu separar os IDs, os 4 bytes, eu vou cair nesse if aqui. E esse if me fala o seguinte: se o ID byte for igual a 4, então os 4 bytes são idênticos, tanto da leitura quanto da tag válida, eu vou imprimir, eu vou pular uma linha, ID válido, pisca LED. E aqui, nessa linha, eu faço a inversão do LED do pino 13. Eu faço uma leitura dele aqui, do valor que ele tiver, mando inverter e mando escrever nele. É uma implementação de uma lógica XOR, só que com a função digital write, tá? Eu leio o valor dele e inverto e mando escrever nele, tá bom? É um pouco confusa essa implementação, mas é simples até de se entender o que ele faz, porque esse símbolo de negação inverte o valor que foi lido aqui. Ele vai fazer a leitura primeiro, vai inverter e depois vai fazer esse parênteses de fora, tá? Se os 4 bytes não forem iguais ao tag válida, né? Então ele vem nesse else aqui e manda imprimir ID inválido.
certo? Então até aqui a gente fez a validação, tá? O que faz esse último for aqui? Ele envia o comando para o leitor RFID, que é esse ler ID, que estava lá no comecinho do programa. Eu faço um for com J novamente, de 0 a 8, tá? Então ele vai de 0 até 7, né? Ele vai enviar os bytes de 0 a 7. Então ele vai fazer o que? Ele vai mandar AA, 00, 03, 25, 26, 00, 00, BB para o módulo por esse MySerialWrite aqui. Bom, ele vai fazer aqui esse for de uma... Como o for é de uma linha só, você não precisa colocar o abrir e fechar chaves, tá? Então ele fica preso aqui nesse... Ele sabe que só tem que executar essa próxima linha. Depois que ele fizer as 7 vezes, ele vem para cá. Esse outro for aqui, que utiliza o J também. Como eu disse lá em cima, o J vai ser o nosso coringa nessa programação. É bem comum se economizar variáveis para você não ocupar muita memória do seu programa, tá? Então é muito comum o pessoal fazer esse tipo de implementação, sempre usar as mesmas variáveis, diminuir o número de variáveis para economizar a memória RAM do programa, do seu microcontrolador, né? Esse outro for aqui, com J também, vai de 0 a 12, ele manda para a leitura o valor 0, então o que ele faz? Ele limpa o nosso buffer de leitura dos tags. Aí eu mando pular uma linha aqui, esse println de uma linha só é para ele pular uma linha, e aí ele volta aqui no começo do programa e faz tudo novamente. Eu vou demonstrar para vocês aqui, por exemplo, a troca do tag, tá? Eu vou dividir a tela, eu vou reprogramar ele aqui. Ele está com tag azul, né? Eu vou fazer ele validar com o meu bilhete único. Eu vou pegar o valor do meu bilhete único e vou colocar aqui, certo? Aí eu vou mandar fazer o upload. Vou dividir a tela para vocês. Vejam, agora eu vou deixar o tag azul sobre a antena do RFID, ele vai dar tag inválido e não vai piscar o LED aqui do garaginho. Eu vou pegar o bilhete único, eu transformei o meu bilhete único em um tag válido. Deixa eu colocar aqui o auto scroll. Eu transformei o meu bilhete único em um tag válido. Então eu poderia pegar isso aqui, colocar, por exemplo, em uma porta, em algum local, e usar o meu bilhete único para abrir a porta, para fazer um acionamento qualquer, tá bom? São várias ideias que dá para se implementar com RFID. Eu espero que vocês tenham gostado do tutorial e até a próxima.